que é o primeiro episódio de uma série que parte de uma inquietação e começa com muitas perguntas. Como surgiu a vida na Terra? Em que ponto na história a matéria se tornou viva? O que exatamente quer dizer vida? O que é a vida? Como é que essa matéria que se tornou viva desenvolveu essa coisa misteriosa a que chamamos de pensamento? E falando em pensamento, existe diferença substancial entre mente e corpo? Fisiológico é essencialmente algo diferente de psicológico? Eu não tenho a menor pretensão de chegar a respostas definitivas para essas perguntas. Até porque eu considero que as melhores perguntas são justamente aquelas que não podem ser respondidas. Certas perguntas são muito mais úteis quando nos acompanham sem uma resposta. Então, sigamos com essas questões. O nome dessa série é A Máquina do Cuidado. Talvez você possa estar se perguntando por que eu dei esse nome um tanto estranho para a série. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida, uma discussão a respeito desse nome. Todas aquelas perguntas que eu fiz no começo do episódio se conectam com um elemento central para o nosso diálogo aqui. É principalmente sobre esse elemento que eu quero falar nessa série. Eu quero contar uma história do cuidado. Pensa no seguinte: é justamente o cuidado que possibilitou a nossa existência. Eu não estou falando só a nossa existência como indivíduo. Eu estou falando de toda a vida na Terra. Falo do cuidado como o aspecto mais elementar da vida. Calma que eu já explico isso melhor. Antes, vamos conversar sobre o significado de uma outra palavra que também está presente no título dessa série: máquina. A máquina é um dispositivo que emprega força para atingir determinado objetivo. A máquina é composta por diversas partes que se interrelacionam de modo a executar um trabalho. E a máquina funciona de maneira relativamente autônoma. Vamos levar em conta essas três características. Agora pensa nos nossos corpos. O organismo emprega força, energia, ATP. Cada corpo é composto por diversas partes que se interrelacionam. Leva em conta nossas células, tecidos, órgãos, sistemas. E o organismo tem uma certa autonomia em relação ao meio, ao ambiente que o cerca. Eu prometo falar mais sobre a nossa relação com as máquinas em outros episódios, mas por enquanto fiquemos com essa proposta inicial, essa metáfora que vai nos guiar ao longo da série. Em um certo sentido, somos máquinas. Mas nós somos máquinas muito peculiares. Agora, o que nos torna máquinas tão peculiares assim? O que nos diferencia dos objetos que costumamos no dia a dia chamarmos realmente de máquinas? Eu falei agora há pouco que as máquinas empregam força para realizar determinado trabalho, para atingir um objetivo. Agora pensa comigo, qual é o objetivo dessas máquinas tão peculiares que somos nós, os seres vivos? Nesse momento, todas as partes do seu corpo estão atuando. Para quê? Para te manter vivo, para te manter funcionando. Os biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela chegaram à conclusão lá na década de 70
que seres vivos são máquinas autopoéticas. O primeiro livro, escrito pelos dois autores, tem um nome bem curioso: De Máquinas e Seres Vivos. 20 anos depois da publicação da primeira edição, o Maturana escreveu um novo prefácio para a obra, explicando que ele idealizava um outro título para o livro. Nesse outro título, a palavra máquina não aparecia. A sua sugestão era Autopoiese, a organização do ser vivo. Foi voto vencido e a palavra máquina estampou a capa da obra. Mesmo que o título não fosse esse, mesmo que o título fosse o que o Maturana sugeriu, lá na introdução da obra os dois autores sustentam que os sistemas vivos são máquinas. Para nossa discussão aqui, o termo máquina vai servir quase como um comentário bem-humorado a respeito de quem nós somos. A gente leva em conta essa proposta do Varela e do Maturana, mas mais do que isso, a gente está refletindo sobre uma sociedade em que as máquinas ocupam um espaço cada vez maior nas nossas vidas. E a gente já vai falar sobre isso. Antes, vale a pena a gente falar sobre essa palavra um tanto curiosa. Autopoiese foi um termo criado por eles a partir da junção de dois termos gregos: auto, que significa por si próprio, e poiese, que significa criação, produção. Maturana e Varela nos explicam que nós, seres vivos, somos sistemas que produzimos a nós mesmos. Para ficar mais claro, uma pergunta para você: quem produz os seus hormônios, os seus neurotransmissores? Quem é que fabrica o seu tecido conjuntivo? É o seu corpo mesmo que faz isso. Não é incrível? Nessa série, eu quero partir das discussões sobre esse processo de autoprodução, auto-organização, para a gente poder conversar sobre o conceito de cuidado. E aqui entra uma outra palavra central para a nossa série: saúde. O que eu pretendo discutir ao longo dessa série toda é a maneira como nós, seres humanos, aprendemos a cuidarmos da nossa saúde. Eu também quero refletir sobre a efetividade desse cuidado. Em que medida nós somos bem-sucedidos em promovermos saúde e em que aspectos nós, como indivíduos e como sociedade, ainda precisamos evoluir. E a partir dessa reflexão, talvez se torne mais possível apontar alguns caminhos que nos levem a uma vida com mais saúde, para nós, para as pessoas ao nosso redor, para o nosso planeta. Está tudo de alguma forma tão conectado que só é possível olhar para a saúde de uma maneira global, mas sem perder de vista o individual. Então, para deixar mais claro, a máquina do cuidado vai procurar discutir o que significou cuidar da saúde no passado, o que isso significa hoje e o que isso ainda pode significar no futuro. Lembrar do passado é uma forma de conhecer melhor o presente e também de projetar o futuro. Há quem diga que essa frase é do Heródoto, um autor grego que é considerado o pai da historiografia. Ele viveu 2.500 anos atrás. Seja do Heródoto ou não essa frase, ela remete ao que nós estamos tentando trabalhar aqui nessa série. Eu considero que esse é um momento muito importante na história das práticas em saúde. Olhar para o passado, entender o presente e projetar o futuro é algo urgente. Quer entender por quê? Eu quero conversar com vocês sobre uma profecia. Ela não foi feita tanto tempo atrás assim. Não, eu não vou falar de algum profeta da antiguidade. Você nem precisa chamá-la de profecia. Você pode nomeá-la como um diagnóstico ou como uma previsão. Um termo vai ser essencial para você poder compreender o que essa previsão, profecia, o diagnóstico ou prognóstico quer dizer. Esse termo é Future Shock, ou choque do futuro.
Nos anos 70 foi publicado um livro chamado exatamente Future Shock. O seu autor, Alvin Toffler, falava que a sociedade estava sendo submetida a mudanças demais em muito pouco tempo, e isso era preocupante. Ele foi percebendo que algumas pessoas simplesmente não estavam conseguindo acompanhar a velocidade de tantas mudanças, e com isso entravam em um estado de choque. O livro gerou uma grande repercussão na época e deu origem a um documentário que foi protagonizado pelo cineasta Orson Welles. Ouve só. Our modern technology has achieved a degree of sophistication beyond our wildest dreams, but this technology has exacted a pretty heavy price. We live in an age of anxiety, a time of stress, and with all our sophistication, we are in fact the victims of our own technological strength. We are the victims of shock, of future shock. A tal profecia do Alvin Toffler mexeu com a cabeça de muita gente. Uma outra obra, inspirada pelo mesmo livro, é a música do Curtis Mayfield, essa que você está ouvindo aqui no fundo. Também tem um disco inteiro do grande Herbie Hancock, inspirado pela obra do Toffler também. Adivinha o nome do disco? Isso mesmo, Future Shock. Essas obras, o livro, o documentário, as músicas, elas têm mais de 40 anos. O livro Future Shock foi escrito há mais de 52 anos. De lá para cá, quanta coisa não mudou. Computador pessoal, celular, internet, inteligência artificial. Todas essas coisas impactam profundamente a nossa sociedade, mudam a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós cuidamos da nossa saúde. Com as mudanças acontecendo de forma cada vez mais acelerada, o choque é cada vez mais intenso. Quando eu estava escrevendo o roteiro para essa série, uma pergunta ficou ressoando na minha cabeça. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com mudança? Sim, porque de alguma forma o mundo está sempre mudando. Há quem diga que essa é a única certeza que a gente pode ter na vida, a tal da lei da impermanência. Se isso é verdade, por que tantas pessoas sofrem em um período de intensa transformação? Quais seriam as causas desse tal choque do futuro? E o que ele quer dizer? Essas perguntas remetem a muitas outras perguntas. A gente vai precisar de um tempo para refletir sobre elas. E é por isso que esse vai ser o assunto do segundo episódio da nossa série. Por que é tão difícil lidar com mudança?